Pessoal, bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar a deputada Ana Pimentel, através da qual cumprimento toda a mesa e as pessoas que acompanham esse debate absolutamente necessário e fundamental. O Observatório do Conhecimento comemora 4 anos, várias questões já foram levantadas aqui e é importante a gente trazer um pequeno e breve relato histórico do porquê da criação desse elemento fundamental que foi da necessidade do enfrentamento de um movimento que já começou no governo Temer. Isso é bastante importante a gente deixar registrado. Os ataques ao conhecimento, à ciência e tecnologia, já vem a partir da Emenda Constitucional 95, que ontem a pá de cal, de fato, conseguiu ser colocada sobre esse torniquete, que foi um elemento de redução contínua e progressiva dos investimentos em todas as áreas consideradas essenciais. Portanto, um ataque também à nossa própria Constituição brasileira, na medida em que os desinvestimentos na saúde, na ciência e tecnologia, na educação e principalmente nas áreas sociais foram naturalizadas. Na sequência, claro, não menos pior do que Temer, e muito pelo contrário, aí vem o governo Bolsonaro. E aí a situação que já era ruim passou a ser dramática. E aí eu acho que é importante a gente trazer também uma lembrança na memória histórica para que a gente tenha cada vez mais a perspectiva da gente manter viva na memória o que foram esses 4 anos do governo Bolsonaro. Basta a gente lembrar quem foram os ministros da educação. Começou com apenas 98 dias de mandato o ministro Vélez, que mal sabia falar a língua portuguesa, mas, por outro lado, e paradoxalmente, mas ajuda também a nos explicar, ele é professor da alta escola de formação das altas patentes das Forças Armadas, e continua lá. Na sequência, veio o ministro Weintraub, que aí foi no mês de abril, né, a saída do ministro Vélez é a entrada do Weintraub, no mês de abril desse ano, de 2019, e aí vem também a fundação do Observatório do Conhecimento. Dito de tudo que já foi dito e celebrado, também vale lembrar que a estratégia fundamental era de ampliar ações de comunicação e de advocacy. Por quê? É necessário e fundamental a gente relembrar também que foi um momento das fake news, né, que contribuíram com a eleição do Bolsonaro e que as alas mais progressistas tiveram um certo delay, né, uma dificuldade de entender qual era a dinâmica de você naturalizar as mentiras que estavam sendo perpetradas com muita naturalidade. Diante dessa questão, é importante a gente pensar na produção que foram elencadas nesses últimos anos, justamente na elaboração de documentos que contribuíram, né, para desconstruir, por exemplo, a teoria que o Weintraub trouxe como o Futurice, né, que era uma proposta, quando foi feito o lançamento, tinha aquela pirotecnia todo, com muitos lasers e luzes de neon, né, como se fosse algo fantástico, e na verdade era um retrocesso gigantesco, um processo com a tentativa explícita, escancarada, de privatização, de desmonte e de desconstrução de todas as políticas que historicamente nós tivemos, com muita luta desde a Constituição Federal de 88 para a construção das nossas universidades, dos nossos institutos e da própria ciência, tecnologia e inovação do nosso país. Eu quero destacar aqui um dos documentos, um dos últimos documentos elaborados pelo Observatório, que foi o estudo sobre a PELOA 2023, que já trouxeram dados preocupantes dos cortes históricos, considerando, né, que a gente estava sobre a égide da Emenda Constitucional 95, e as perdas acumuladas na PELOA 2023 já somaram 129 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, também, a necessidade da gente relembrar e trazer sempre viva na memória o ataque à liberdade da academia, à liberdade da docência, quando nós tínhamos também um grupo olavista, né, que justamente em disputa com o governo Bolsonaro, traziam questões de ataque ao próprio Estado Democrático de Direito, mas à integridade
dos professores e dos estudantes que se punham contra esse movimento dentro das nossas instituições. Uma questão fundamental também, junto a isso tudo, a gente precisa trazer maiores discussões e o aprofundamento do que foi o fenômeno da pandemia da Covid-19 aqui nesse país. Nós precisamos trazer na memória, porque muito ainda precisa ser debatido aqui nessa casa. Nós temos uma das maiores taxas de mortalidade do planeta aconteceram aqui no Brasil. Nós tivemos as maiores mortalidades de profissionais da saúde aconteceram aqui no Brasil. Foi o país que mais perdeu enfermeiros e médicos no enfrentamento da pandemia. E isso foi intencional e isso foi proposital. Por quê? No ataque da ciência e tecnologia e da inovação, também se fez um ataque ao conhecimento científico. Isso, eu sou da área da saúde pública, eu sou da área da saúde coletiva, minha especialização, mestrado e doutorado são nessa área, e eu nunca vi tantas pessoas desqualificadas e descompromissadas com o Sistema Único de Saúde fazerem um enfrentamento, dizerem que estavam fazendo um enfrentamento à pandemia. E pessoas que nunca estudaram na área se arvoravam com a maior tranquilidade, se achando no direito de fazer um enfrentamento de conceitos básicos e elementares e fundamentais do enfrentamento de uma pandemia, como é o distanciamento social, por exemplo. E isso impactou na realidade que a gente tem ainda hoje, de uma fragilidade enorme, que é o processo de formação na área da saúde. Dos várias questões que já foram levantadas aqui, hoje a gente tem, por exemplo, a retomada do Mais Médicos, mas esse prejuízo histórico que nós tivemos dos últimos anos, nós vamos demorar literalmente décadas para recompor a situação que nós vivenciamos. Por quê? Grande maioria das matrículas dos cursos de medicina estão na iniciativa privada. Com o governo Bolsonaro e o governo Temer, as instituições privadas não precisam de hospitais universitários para formar médicos. Não precisam. Enquanto nós precisamos, a trancos e barrancos, manter nossos hospitais universitários, que são centros de excelência, hoje com dificuldades, por exemplo, de fazer um transplante de coração, um transplante de rim, transplante de fígados, que há 10 anos atrás nós fazíamos com muita tranquilidade e com excelência. Nós precisamos pensar na potencialidade. Será que nós, de fato, não precisamos mais de especialistas cardiologistas, de hematologistas, de todas as especialidades? Está faltando professores nessas áreas. Por quê? A gente precisa também falar sobre a carreira, sobre a valorização da carreira no magistério superior. E as áreas, essas áreas específicas das ciências da saúde, o professor não tem o interesse de ser 40 horas quando é dedicação exclusiva. São professores majoritariamente 20 horas. E esse salário dos professores 20 horas, deputada, está abaixo do salário do Fundeb. E nós precisamos falar sobre isso. Ou nós vamos fazer uma luta especial, exclusivamente para o professor 40 horas de dedicação exclusiva. Então, a carreira do magistério precisa ser valorizada em todos os seus âmbitos, porque nós precisamos entender os institutos, as universidades, o IBTT, como estratégia fundamental para o desenvolvimento e também como estratégia de soberania. O oposto daquelas pessoas que se dizem patriotas, mas que na verdade são patriotas fake. Por quê? De momento algum eles defenderam de fato a soberania do Estado democrático de direito. De forma alguma eles fizeram a defesa da Amazônia ou da defesa do Cerrado. O que a gente viu foi a destruição dos nossos biomas. A Mata Atlântica nunca foi tão aviltada nesses últimos anos, assim como o Cerrado e assim como a floresta amazônica. Por fim, é importante e necessário a gente pensar também nos estudantes. A questão da evasão, ela está escancarada nos nossos institutos e nas nossas universidades. E nós precisamos nos debruçar de forma conjunta, Observatório do Conhecimento, Andives, CONIF e Parlamento, porque nós precisamos de um estudo regional e de um estudo nacional para desfaldar essa questão que é absolutamente necessária e fundamental. Eu fui estudante na época quando eu morei em casa do estudante e dependia do restaurante universitário. E quando o RU entrava em greve, era uma situação dramática. Quem já se alimentou mais de uma semana com miojo sabe do que eu estou falando. Então, a situação ela é muito preocupante, porque nós temos estudantes que hoje estão fazendo Uber e que poderiam estar em sala de aula. Agora pela manhã, quando eu vim aqui pelo parlamento, a gente viu acompanhado por uma jovem estudante que ela não deveria estar fazendo Uber
num dia de semana como esse. Seria muito melhor que ela tivesse num programa de pós-graduação, terminando a sua graduação e pensando numa estratégia de aprimoramento da nossa sociedade brasileira e não fazendo bico para se sustentar. Essas questões precisam ser levadas em consideração se nós queremos, de fato, uma nação soberana, sustentável, socialmente referenciada para que a gente tenha um Brasil, de fato, melhor para todas e para todos. Obrigado.